concurso, nomeação, eleição. Se todas as formas têm falhas, como afinal escolher um diretor? É a combinação de métodos que vai fazer com que a gente tenha uma escolha de diretor que atenda essas duas premissas. A premissa da democracia e a premissa da aprendizagem, do diretor realmente ser o diretor esteja preparado e plenamente capacitado e capaz de fazer com que faça essa gestão pedagógica e garanta que os seus alunos aprendam. Pensando nas premissas e pensando nessas tarefas que um diretor tem, eu trouxe algumas pesquisas que trazem algumas evidências. Então, aqui, essa pesquisa é da Roberta Biondi e da Fabiana de Felícia, de 2007. A primeira conclusão desse estudo, que é atributos escolares e desempenho dos estudantes, a primeira conclusão desse estudo é a evidência do efeito positivo sobre os resultados de matemática da combinação de seleção com eleição. Hoje todos sabem que é uma das disciplinas que a gente tem tido maior dificuldade de avançar no Brasil, né? A gente tem resultados ainda muito ruins em matemática e a gestão da escola tem muito a fazer com a matemática, porque a matemática ela tem mais correlação com a escola do que até outras disciplinas, principalmente língua portuguesa. Matemática, a criança não vai aprender matemática em outro lugar. A gente tem verificado como é importante a fixação do professor nas escolas. E quando o aluno tem aula, quando ele passa com um professor, ele não tem troca de professor ao longo do ano, e isso tem muito a ver também com a gestão do diretor, o desempenho é 4,2 pontos maior do que relativamente às turmas que tiveram mais do que um professor naquele período. Quando a gente tem só eleição, o que acontece é que, em geral, o próprio processo de eleição, aquele que está se colocando para ser o diretor, ele formula um plano que nem sempre tem como resultado, como direcionamento, a aprendizagem dos alunos. Às vezes ele prefere, ou ele acaba, até por uma questão de ser eleito, coloca ali no seu plano de eleição outros fatores que são mais palatáveis para os seus eleitores, para os seus futuros eleitores, né? E há evidências de construção de uma cultura de conivência em detrimento da melhoria necessária, justamente por isso. A maneira que hoje eu tenho é de que nós mantemos a democracia do processo eleitoral, mas nós vinculamos isso ao mérito de só votar entre candidatos que têm um diploma de gestor educacional. Então, a ideia que eu defendo, primeiro, é que o governo brasileiro, a União, como responsável que deve ser pela educação dos brasileiros, porque ao nascer nós somos primeiro brasileiro e depois é que somos estadual e municipal, deveria criar cursos de gestão de escolas, aberto até para quem não seja professor. Quando houver uma eleição em uma escola, os que tiverem este diploma se apresentam como candidatos e a comunidade escolhe. E o diretor é a figura principal, eu diria mais, é o insumo principal. Mas só ele também não basta. Eu não concordo que o diretor seja a coisa mais importante da escola. A coisa mais importante da escola é o aluno, é o educando, é ele que faz. Sem concordância dele não existe. Tudo tem que convergir para lá. Escola sem diretor funciona. Os professores entram num acordo. Sem professor não funciona. Tenho 2 livros falando de 2 experiências. Os diretores renunciaram a ser diretores, um em São Paulo, e 2 em São Paulo, na prefeitura e no estado, e passaram a dirigir a escola como um colegiado. No município de Aracaju, já tem 5 ou 10 anos, tem uma experiência em que não existe diretor. Inúmeros estudos e pesquisas, e eu tenho alguns deles, têm demonstrado que o que se exige do diretor, em termos técnicos, em comparação com o que o bom professor detém, é tão ínfimo e tão relacionado à prática do dia a dia da escola que o aprendizado técnico das matérias relacionadas à administração, à gestão, que costumam povoar os cursos superiores, é não apenas innecessário como inútil. Somente os que veem no diretor um gerente de fábrica, agora estão vendo já o diretor como um carcereiro, já não é nem mais gerente de fábrica. E veja, está se propagando por aí a tal fúria gestionária de chamar o diretor de gerente. Gerente é na empresa produtora de mercadoria. Lá, precisa de um gerente. Controla o trabalho alheio.
O controle do trabalho do professor tem que ser coletivo, pelos próprios professores, pelos alunos, pelos pais. Isso é democracia. De fato, se a gente está numa sociedade democrática, a gestão precisa ser democrática, né? Então, principalmente as instituições públicas. Mas, na nossa visão, a gente tem que garantir a aprendizagem das crianças. Para melhorar a qualidade do ensino, pela melhoria da gestão escolar, há necessidade de competências que são inerentes à função do diretor. Não dá para a gente imaginar que apenas um profissional, um professor, que era ótimo professor de português, de matemática, de educação física, de educação artística, vai ser um bom professor, vai ser um bom diretor. O que foi colocado em discussão no Plano Nacional de Educação? O projeto que veio do Poder Executivo jogou para os entes da federação a nomeação comissionada dos diretores. Com o quê? Com base no quê? Critérios técnicos de mérito e desempenho. Bem, na sequência, quando o projeto foi para a Câmara, foi mudado um pouco a redação, mas se manteve os critérios técnicos de mérito e desempenho, a consulta pública e a comunidade escolar. E o indicativo da prova nacional, que seria um suporte dado em nível nacional para todos os entes. Quando veio para o Senado, nós estamos nessa discussão dessa emenda feita, a 36, que retoma a garantia no âmbito da União dos Estados e Distritos Federais e Municípios, e também mantém o mérito, desempenho e participação das comunidades. Na LDB ainda se mantém que a formação dos profissionais da educação para a administração se faz em curso de pedagogia. E temos aí toda uma discussão da formação continuada em cursos livres, de extensão, aperfeiçoamento e especialização. O que nós temos no Ministério? Nós temos um grande programa nacional, que é o Programa Nacional de Escola de Gestores. Esse programa acontece desde 2003, só que ele se caracterizou mais como um curso de especialização e, portanto, muito distante do atendimento para todos aqueles diretores que a gente tem no Brasil. Foi definido que nós vamos ter uma formação básica para todos os diretores, com o apoio das universidades. Então, é o item do itinerário formativo. A ideia de um curso de aperfeiçoamento, cursos de especialização, ou seja, nós incentivamos aí a formação do diretor, por entender que, para atender aquela dimensão da gestão democrática, é necessário que o professor tenha uma formação, mas é necessária também a formação continuada. Você vai ver, depois do intervalo, a experiência do Estado de São Paulo. Ele entra na escola, ele faz um plano para a gestão de 3 anos daquela escola onde ele é diretor e será avaliado durante os 3 anos.